Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao Papo DR. Hoje, 1º de março, vamos iniciar um novo ciclo com o Papo DR, agora de forma quinzenal. Então vamos aguardar aí as pessoas entrarem na nossa live, no nosso Papo DR. Sejam todos bem-vindos. Boa noite a todos. Vamos aguardar mais um pouco o pessoal chegando. Sejam bem-vindos, Enivânia, Arnaldo. Sejam todos bem-vindos ao Papo DR. Alice, Josilene, sejam todos bem-vindos, gente. Hoje nós iremos iniciar o Papo DR nesse novo formato. Agora será quinzenal. Boa noite, Alice. Para vocês que nos acompanham aqui no Papo DR, antes acontecia todas as segundas-feiras, às 20h38. Mas a partir de hoje, o Papo DR será quinzenal, no mesmo horário, às 20h38. Toda segunda-feira. Boa noite, Lilian. Então vamos aguardar aqui o pessoal entrar. Vocês, por gentileza, cliquem aqui no aviãozinho para que as pessoas saibam que essa live está no ar e que mais pessoas estejam aqui presentes para a gente conversar sobre as novidades referente ao Imposto de Renda à Pessoa Física 2021. E o convidado de hoje é o professor Rodrigo Dias Rosa. Logo mais ele estará aqui conosco e vai falar dessas novidades e algumas informações referentes a essa temática. Boa noite, Júnior, Célio, Clívia. Sejam todos bem-vindos ao Papo DR. Vão clicando aí no aviãozinho para chamar mais pessoas. Boa noite, Ivete. Seja bem-vinda. Vão clicando aí no aviãozinho para a gente chamar mais pessoas para assistirem essa live, que é de extrema importância para esse momento que estamos passando. Vamos ver se o professor está aí. Boa noite, Keila. Sejam todos bem-vindos ao Papo DR, que agora será um novo formato quinzenal nas segundas-feiras. Então, bora lá, gente. Cliquem aí no aviãozinho. Vamos aguardar aqui o professor Rodrigo aparecer. Então, bora lá. Deixa eu ver se o professor Rodrigo já está aqui na área. Só aguardando o professor Rodrigo entrar. Olá, gestor. Lilian, felicidade. Muito obrigada. Muito obrigada. Nossa gratidão. Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui o professor Rodrigo entrar aqui na live. E hoje, o professor Rodrigo já está aqui na live conosco. E hoje nós vamos falar sobre declaração de imposto de renda. Quais são essas novidades? Lembrando que o Papo DR acontece agora de forma quinzenal, certo, gente? Lembre aí, na segunda-feira. Sempre é segunda-feira e agora vai ser no formato quinzenal. Então, agora, vamos dar início ao nosso Papo DR e o convidado de hoje é o professor Rodrigo Dias Rosa, o diretor aqui da Dias Rosa Consultoria, e o mesmo irá agora se apresentar para vocês. Boa noite, professor Rodrigo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Michele. Muito obrigado por estar aqui com vocês novamente nesse Papo DR, né? Então, agora nesse novo formato, quinzenalmente. Hoje vamos falar sobre, né, as novidades
justamente as novidades da declaração de imposto de renda 2021, pessoa física, né? Então, justamente sobre esse tema vamos estar com vocês. Então, muito obrigado a todos que estão fazendo parte aqui. O pessoal tá falando aí casal top, né? Michele, meu amor, né? Minha esposa. Então, estamos aqui juntos, né? Neste momento aqui, né? É isso mesmo. Então, vamos aguardar mais um pouquinho ou você já quer dar início? Vamos dar início, vamos dar início. Daniel, um forte abraço. Felipe, Eduardo, sejam bem-vindos. Então, vamos iniciar, gente. Hoje nós iremos conversar sobre a declaração e essas novidades que estão aí para 2021. Iniciando, né, a gente sempre tem aqueles questionamentos, né, referente a essa declaração de imposto de renda. E eu queria que você primeiro conceituasse o que seria esse imposto, o que seria imposto de renda, para que as pessoas que estão aqui possam entender, né, a partir dessa conceituação que vem a ser. Pronto, então pessoal, o imposto de renda, né, ele está lá previsto na nossa Constituição Federal. Ele é um imposto de competência da União, então é um imposto que ele é cobrado para as pessoas físicas de forma anual através da declaração de ajuste anual, que a gente vai conversar um pouco. E só que o governo, sabendo que muitas vezes a gente não tem o recurso para poder pagar tudo de uma vez por ano, ele obriga as empresas a fazer o que a gente chama de imposto de renda retido na fonte, que vai retendo do nosso salário mensalmente um percentual do valor que recebemos. E agora nós vamos fazer a declaração e vai ter momentos que algumas pessoas vão ter imposto a pagar e outras pessoas vão ter imposto a restituir. Então é um imposto de competência federal. Sua arrecadação vai para a União. Entendo. Se vocês tiverem alguma dúvida, gente, vocês vão colocando aqui, certo? Que no decorrer da live, o professor pode estar sanando essas dúvidas, certo? Eu peço que vocês também cliquem aqui no aviãozinho para que muitas pessoas compareçam aqui na nossa live e venham conversar sobre essa temática conosco. A partir dessa conceituação, professor Rodrigo, eu gostaria de saber se são todas as pessoas que precisam pagar esse imposto de renda. Então, Michele e o pessoal que está aqui conosco, a declaração de imposto de renda, nós temos o limite para a pessoa que passa a ser obrigada. Mas quem paga esse imposto de renda são aquelas pessoas que recebem acima de R$ 22.847,77 no ano. Então, rendimentos tributáveis. Essas são as pessoas que pagam o imposto, mas que não necessariamente são elas que são obrigadas a pagar imposto. Porque você vai ter situação onde você recebeu 24 mil, por exemplo, você não tem a obrigatoriedade de fazer a declaração de imposto de renda, porque é outro limite, mas você paga o imposto de renda. Então, são situações distintas, bases, como a gente fala na contabilidade, são bases distintas, né? Então, o pessoal está chegando, um grande abraço, o pessoal está chegando aí, né? Dilene, Alessandro, eu vi Dona Salete aqui conosco, vi minha mãe aqui também, né? Dona Nilza, como sempre, né? Fez o Instagram para estar conosco aqui, né? Isso é muito importante. Lembrando, gente, que agora o nosso Papo DR será no formato quinzenal. Então, vocês que estão aí nos assistindo, passem para os amigos, passem para os colegas, porque nós estamos aqui compartilhando conhecimento de qualidade, né, para vocês. Então, voltando aqui à nossa conversa, eu gostaria de saber, professor Rodrigo, porque muitas pessoas perguntam, né, a partir agora desse momento, porque começa hoje a declaração, né, isso, mas muitas pessoas falam declaração de imposto de renda. Essa fala é correta ou existe um termo mais específico para falar sobre declaração? Então, é porque nós somos brasileiros, né? A gente reduz os nomes, né? A gente chega a falar declaração de imposto de renda, mas na verdade não é declaração de imposto de renda. O nome técnico é declaração de ajuste anual do imposto de renda. E por que ajuste? Porque durante o ano as empresas vão retendo do nosso salário uma parte do imposto. Quando chega agora, nós vamos declarar de acordo com as nossas despesas, com as nossas receitas, e nessa declaração possa ser que você tenha imposto a restituir, porque a empresa, quando houve a retenção lá, não levou em consideração algumas despesas que a gente tem como despesas com saúde, que são despesas anuais, que podem ser abatidas. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Você vai ter, é como se lá a empresa tinha retido o imposto maior.
e aí você vai ter imposto a restituir. Já se a empresa houve a retenção e essa retenção foi menor, você vai ter imposto a pagar. Então, neste caso específico, por isso que o nome é declaração de ajuste anual. Nós vamos ajustar se o imposto que foi retido e foi pago durante o ano realmente é aquele valor que é devido agora nessa declaração de ajuste. Então, por isso que o nome é ajuste. Então, é bem interessante, viu, Michele, que às vezes o pessoal chega para a gente e diz bem assim, eu trabalho na mesma empresa, meu colega tem a mesma função do que a minha e ele tem imposto a restituir e eu tenho imposto a pagar. Por que isso? Por causa do ajuste, porque com a declaração de imposto de renda vai pelo princípio da capacidade contributiva, que é um princípio previsto lá na nossa Constituição Federal, que eu gosto de resumir daquela seguinte forma. Robin Hood, quanto mais você ganha, mais você paga. Então, quanto maior o meu rendimento, mais imposto eu pago. E nessa situação, é bem interessante que eu gosto de fazer a seguinte pergunta quando eu estou nos meus treinamentos. Você tem dois colegas, né, que trabalham no mesmo local, só que um é solteiro e o outro é casado, tem 2 filhos. Quem tem mais capacidade de contribuir? O que é solteiro, que o dinheiro vai sobrar para farra, ou o outro que tem justamente, você tem a despesa com 2 filhos? Claro que o que é solteiro, que tem o dinheiro lá, ele vai ter o dinheiro para a farra, vamos dizer assim, né? Ele vai pagar, né? Ele vai ter um imposto a maior do que aquele que tem 2 dependentes. Então, por isso, é declaração de ajuste anual. Certo, que bom esclarecimento. Gostaria aqui de deixar um abraço para a Leonice, né, que sempre nos acompanha aqui. E nós já temos algumas perguntas. Também um forte abraço para a Naide, Vivi Dias. Muito obrigada aí pela interação. Nós temos aqui, professor, já uma pergunta, né, da Lusca. Se eu não estou pronunciando correto, peço desculpas. Com relação ao auxílio emergencial, por exemplo, um contribuinte aposentado e que tem um dependente que recebeu o auxílio, como deve proceder? Ele é obrigado a continuar com essa pessoa na DIF? Então, deixa eu chegar já nessa situação que eu vou já falar com relação ao auxílio emergencial, certo? Na verdade, se ele é dependente, não é obrigatório você uma vez tendo dependente, você ter todos os meses, todos os anos ele como dependente. Então, você vai verificar a situação mais precisamente, certo? Certo. Nós temos aqui uma outra pergunta da Luciete. Um forte abraço, Luciete. Rosane também. Um forte abraço. Muito obrigada pela interação. Professor, em qual situação é obrigatório declarar o auxílio emergencial? Vou falar já referente a esse tema, certo? Que é justamente quando vamos comentar quem está obrigado a fazer a declaração. Então, não se preocupe que daqui a pouco eu estou falando sobre essas situações e aí vai responder justamente essa pergunta. Então, que é justamente uma das novidades que nós temos, que é o caso de obrigatoriedade de fazer a declaração. Pronto. Lembrando que quando ele tocar nesse assunto, eu peço que vocês que estão mandando essas mensagens aqui para a gente, vocês podem mandar novamente que a gente vai estar sanando essas dúvidas aqui ao vivo, certo? Então, voltando aqui para essa questão, né, a gente sabe que as regras de obrigatoriedade elas já foram publicadas agora no dia 24 de fevereiro. E eu gostaria de saber, professor, acho que não só eu, mas como as pessoas que estão aqui presentes, né? Se o senhor pode citar quem está obrigado a declarar, fazer essa declaração de imposto de renda. Pronto, vou citar sim. O pessoal está até comentando aí, ó. Tive até o Célio está comentando. Teve um caso parecido com o da pergunta, né? E ele optou em tirar justamente, né, o dependente. Então, ó, as regras da declaração do imposto de renda desse ano. Primeira situação, nós temos que ver que existem vários tipos de rendimentos que as pessoas podem ter, certo? Então, quando a pessoa tem um rendimento tributável, que é o rendimento que faz com que pague imposto, porque é muito tiro de que todo valor que a gente recebe, a gente paga imposto de renda. Não é assim. Existem alguns rendimentos que não pagam. Então, se você teve rendimento tributável durante um ano, no valor de R$ 28.559,70, é que você, né, superior a esse valor, é que você é obrigado a fazer a declaração do imposto de renda. Olha que interessante. Você começa a pagar imposto de renda quando você recebe acima de R$ 22.847. Só que você só é obrigado a fazer a declaração se você recebe superior a R$ 28.559,70. Então,
São situações que tem que ter cuidado. Então, o que é o rendimento tributável? É aquele rendimento que você teve que vai fazer base para pagar o imposto de renda. Em regra, eu gosto sempre de dizer que é o salário em si. O salário em si, ele é um rendimento tributável. Essa é a primeira situação, porque é muito comum o pessoal chegar para a gente e dizer assim, eu ganho R$ 2.000 por mês, sou obrigado a declarar imposto de renda? Calma, não é só assim. São várias regras. A primeira regra é essa. Então, vamos dizer, eu recebi R$ 20.000 de salário no ano. Sou obrigado a declarar imposto de renda? Não. Pelo fator renda, não. Só que, vamos dizer, que eu recebi de doação de um amigo, do meu pai, e da minha mãe. Eu recebi um imóvel no valor de 50 mil. Doação. Vai pagar imposto de renda? Não. Mas eu sou obrigado a declarar? Sim. Por quê? O rendimento que você tem de uma doação, ele é um rendimento isento. Ele é um rendimento isento de imposto de renda. Porém, você vai ser obrigado. Vou pagar imposto? Não. Mas vai ter que declarar. Então, olha, tem que ter muito cuidado referente a isso, porque o pessoal, às vezes, fica ligado somente à renda tributável, mas tem outras situações. Então, olha a segunda situação. Rendimento isento, não tributado, ou tributado exclusivamente na fonte, que seja superior a R$ 40.000. Um exemplo que eu posso citar de exclusivamente na fonte, que é aquele que você retém o imposto, é retido pela fonte pagadora e não faz a compensação. Vamos dizer que você ganhou na loteria. Você ganhou na loteria 80 mil. Vai ter imposto de renda? Vai ser retido na fonte, certo? Você vai ter que declarar imposto? Sim. Vai pagar mais? Não, porque já foi retido. Então, é outra situação que nós temos. Se é muito comum, né, hoje em dia está muito popular, se fazer alienação de bolsa de valores, né? Então, comprar ações na bolsa. Se em qualquer mês eu fiz a operação em bolsa de valores, eu sou obrigado, sim, a fazer declaração de ajuste anual do imposto de renda. Eu ganho 20 mil, sou obrigado a fazer? Não. Eu recebi alguma doação? Não. Mas eu apliquei R$ 300 lá na bolsa de valores. Se você fez justamente a aplicação de R$ 200, vai ser sim obrigado a declarar imposto de renda. Olha que coisa, certo? Então tomem cuidado com a situação dessa. Outra situação que a gente tem é que existe o que a gente chama de ganho de capital na alienação de bens. Se você teve um ganho de capital, que é quando você tem um bem, você vende esse bem por um valor maior, e aí você vai ter um que a gente chama de ganho de capital. E esse ganho de capital ele é tributado também. E aí, nesse caso, é outra situação que passa a ser obrigado a declarar o imposto de renda. Quem trabalha com atividade rural, certo? Quem trabalha com essa parte de atividade rural tem outra situação. A renda da atividade rural é R$ 142.798,50. Então, se você obteve a renda superior a R$ 142.798,50, aí sim que você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. Ou que você pretenda compensar no ano de 2020 ou posteriores prejuízos que você teve na atividade rural. Olha quantas regras, certo, pessoal? Daí, declaração de imposto de renda, quem é obrigado. Então, muitas e muitas vezes, o pessoal não fica muito preso à renda tributável e esquece dessas outras situações. E se você passou a situação de residente no Brasil e encontrava-se nela em 31 de dezembro do ano passado, é outra situação que você tem referente à obrigatoriedade dessa declaração. E continuando, olha quantas regras, tá vendo? Então vai anotando aí quem está com papel aí. Outra regra que você tem é se você optou pela isenção do imposto de renda do ganho de capital de venda de imóveis residenciais. Por quê? Porque o que acontece? Se você tiver um imóvel residencial e vender esse imóvel residencial e comprar outro no prazo de 180 dias, você é isento do imposto de renda. Você pode optar por essa isenção. Então, vamos dizer, eu tenho um apartamento que eu vendi lá por 200 mil, eu comprei por 200 mil e vendi por 500. Tive lá meu ganho de capital, né, justamente de 300 mil, eu teria que pagar, em tese, 15% dos 300 mil. Mas se eu comprar um novo imóvel com prazo de 180 dias, eu opto pela isenção e aí eu passo a ser obrigado também a declarar o imposto de renda porque eu optei por essa isenção. E como nossa live fala
referente às novidades, nós temos uma novidade esse ano, que a gente sabe da pandemia, estamos na pandemia ainda, né? Agora, incrível que pareça, estamos em março, quando foi estourada a pandemia, estamos no mesmo patamar de março do ano passado, né? E foi tido o auxílio emergencial, teve aquele momento lá que foi concedido o auxílio emergencial. E quem recebeu o auxílio emergencial de qualquer valor, e teve outros rendimentos tributáveis a superior a 22.847,76, também passa a ser obrigado a declarar imposto de renda. Essa regra não tinha, essa regra nesse ano, certo? Então, se você recebeu mais do que 22.847,76 no ano de rendimento tributável e recebeu auxílio emergencial, independentemente do valor, você passa a ser também obrigado a fazer a declaração de imposto de renda, ajuste anual. Olha quantas regras, Michele, nós tivemos aqui. E aí, pessoal, conseguiram anotar? Comenta aí se conseguiram anotar essas regras todinhas. Tive até que ficar com a colinha aqui, né? Porque para saber isso tudo de cor, não vai, né? É importante lembrar, gente, que a declaração do imposto de renda não é uma receita de bolo, serve para todo mundo, não. Por isso que a declaração do imposto de renda ela tem que ser feita por um especialista, né? Que um expertise na área. Então, assim, vocês que vão aí fazer a declaração do imposto de renda, prestem atenção nessas regras para que vocês não caiam em malha fina, né? Porque às vezes já aconteceu de casos aqui na empresa, né? Que às vezes o barato o barato custa caro, né? Vai para um profissional que diz que sabe fazer, ou até mesmo não é profissional da área, né? Não está entendendo essas questões das regras e aí acaba, né, professor Rodrigo? Isso mesmo. Eu gosto até de dizer bem o seguinte, né, Michele, que no nosso dia a dia, eu digo assim que questão de valor, né, de valor e questão de preço, né, que é muito comum no mercado, eu gosto de dizer o seguinte, o momento melhor de fazer a declaração de imposto de renda, sabe quando é? Lá em novembro, dezembro. Por quê? Porque a pessoa caiu em malha fina. E aí, quando cai em malha fina, contrata, né, um profissional para poder tirar da malha fina, né? Porque muitas vezes foi feita a declaração e não observou algumas regras que existem de obrigatoriedade. Então, é muito importante você estar com um profissional que entenda do conteúdo e que te dê esse suporte realmente na declaração de ajuste anual. Porque eu até recentemente, nós tivemos agora sábado o curso de imposto de renda, eu dizia ao pessoal, preencher o programa ele é muito fácil, ele é muito simples. Agora, saber o que pode preencher é outra situação. E um exemplo bem que eu passei até no curso, no treinamento, foi o seguinte: despesa com um curso que você fez, um idioma, é uma despesa com instrução? É. Mas é uma despesa com instrução permitida deduzir na base de cálculo de imposto de renda? Não. E esse é um dos motivos que faz com que muita gente cai em malha, coloca a despesa que não pode ser abatida na declaração de imposto de renda. Verdade, verdade. Por isso que é importante ter um profissional qualificado, né, com expertise no assunto, para estar fazendo a declaração do imposto de renda. Vamos voltar aqui aos comentários, né, as pessoas que estão entrando agora, para a gente dar um alô. Um abraço aí a Aurélio Contador, a Vanessa, a Andresa. Lembro de você, Andresa. A Nádia, Célio, Kenny. Estou vendo aqui o professor Dênio está aqui conosco também. Grande abraço. Dona Salete também. Muita gente está informando aqui que teve um caso desses e optou por retirar a declaração, referente à questão do auxílio emergencial. Uma pergunta aqui da Andresa. Joelson aí chegando conosco também, ó. Joelson está presente. Tem uma tia aposentada com isenção de 24 mil e pouco nas duas fontes. Como lançar a tributação um desses valores? Na verdade, essa isenção é referente ao quê? Referente à idade, porque se for referente à idade, nós temos o seguinte, porque as pessoas acima de 65 anos que recebem a aposentadoria, certo? Está isento até o limite, né, de 22.847,76. Então, nesse caso, uma parte vai ser preenchida na declaração onde tem lá rendimentos isentos e a outra parte vai ser preenchida onde tem rendimentos tributáveis. Até o ano passado, você precisava separar isso, certo? Você precisava botar um valor na declaração da parte de rendimentos isentos, que é o valor até o limite,
e esse restante você colocar no rendimento tributável. E já adiantando algo que eu vou falar hoje, uma das novidades é que o próprio sistema ele já vai fazer isso automaticamente. Quando você preencher lá na parte de rendimentos isentos, ele já vai puxar a diferença automaticamente para os rendimentos tributáveis. Voltando aqui para dar continuidade ao nosso Papo DR, Célio acrescentou: acredito que não haverá necessidade de informar, e sim deverá ser informado como isento, uma vez que não foi tributável. Tem que ver o que deve ser a pergunta dela, né? Então é Isso, deve justamente ser. isso. Isso. Vigília, um forte abraço, obrigada pela interação. Rodrigo chegou aqui também, está presente. Walker, Macário, Fábio Rodrigues. Professor Então, um forte Fábio, abraço. um grande abraço aí. Professor Dênio. Tô vendo aqui a professora Lana também, que foi uma das nossas entrevistadas aqui conosco, né? Então, um grande abraço a todo mundo aí, todo mundo chegando nesse Papo DR, né? Aí a Andresa tá até comentando aí, esse ano complicou mesmo, né? Tem um negócio aí que é bem interessante, daqui a pouco eu vou falar para vocês, referente ao auxílio emergencial, aquele negócio, aqueles espertinhos que foram ser lá. Então tem uma novidade aí para vocês, não é isso, Michele? Então, professor Rodrigo, voltando aqui ao nosso Papo DR, é verdade que quem recebeu o auxílio emergencial vai ter que devolver o valor recebido? Conta aí pra gente essa história. Então, é o seguinte, tem algumas pessoas que quiseram ser espertinhas, né? Então, o que aconteceu com a legislação? Lá na legislação do auxílio emergencial, falava que você só poderia receber o auxílio se você tivesse um rendimento acima de 22.847,76. Rendimento tributável. Aí algumas pessoas fizeram aquele negócio, se colar, colou, né? E aí foram lá e pediram o auxílio emergencial e receberam esse auxílio emergencial, né? E aí, com isso, o que foi que aconteceu? Vem agora, como forma de fiscalização, a própria declaração de ajuste anual, que vem dizendo que quando você fizer a declaração, por isso que você tem lá a obrigatoriedade, uma das formas de fiscalizar esse valor que foi gasto, é justamente a declaração, o cruzamento de informações. E aí, nessa declaração que você é obrigado a fazer, quem recebe acima de 22.847,76 e recebeu o auxílio emergencial, ele tem a obrigatoriedade de fazer. E quando ele fizer, vai receber uma mensagenzinha. Você não deveria ter recebido o auxílio emergencial. E aí você vai ter que me devolver. Olha a novidade aí. A novidade na declaração desse imposto de renda. A declaração de imposto de renda desse ano já está servindo como forma de fiscalizar e recuperar dinheiro do auxílio emergencial. E aí você pode chegar e dizer, é só dizer que não recebi menos. Como? Até o dia agora, 26 de fevereiro, as empresas mandaram uma declaração chamada DIF, que essa declaração é uma declaração onde as empresas mandam a informação dizendo quanto você ganhou. Aí você tem lá a fatura de cartão de crédito também manda. É um big border que nós temos justamente na declaração de ajuste anual. Fora que alguns auditores fiscais da Receita Federal já estão olhando o Facebook e o Instagram das pessoas para poder ver o que é que fica postando aí nas redes sociais de tanta gente, de tanta ostentação que você tem. Então, olha o que coisa bem interessante que traz a declaração de imposto de renda esse ano, certo? Pega lá, pegou a declaração de imposto de renda, teve auxílio emergencial, nesse auxílio emergencial você vai ter lá justamente ter que devolver quem recebeu acima desse valor, certo? Então é isso. Aí a Nari está até comentando aí, quem mandou usar de má fé, né? Então, agora tá vindo aí, né? Então vai vir um momento. A gente sabe que teve aí no nosso país várias e várias pessoas, até políticos que receberam, né? Então, aí agora vai ter justamente esse momento na declaração que você vai ter, né? Isso, agora o bicho vai pegar, né? No popular. Então vamos lá. O Guilherme aqui está perguntando. Um forte abraço, Guilherme. Obrigada pela interação. Sou MEI e recebi auxílio. Tenho que fazer imposto de renda? Vai depender de quanto você reteve de rendimento tributável, certo? Só o fato de ter sido um MEI não quer dizer que você é obrigado a fazer a declaração de imposto de renda.
A declaração vai ter que seguir esses critérios que eu falei lá, né? Da rendimento tributável, rendimento isento. Lembrando que o MEI é uma pessoa jurídica diferente da pessoa física. Então, o MEI, o que o MEI recebeu, tu vai fazer a declaração do MEI anual. Agora, o que você recebeu de rendimento, que pode ter sido do MEI ou pode ter sido de outra fonte de renda, juntamente com o auxílio emergencial, que você vai colocar. Então, você tem que fazer a seguinte soma. Vai ter que pegar quanto eu recebi de rendimento tributável para ver se entra nos critérios de obrigatoriedade da declaração, certo? Vamos aqui agora mandar um abraço para Fran Vasconcelos, obrigada aí pela interação. O Wellington, contador, Andresa Leite, Claudinha, um abraço. Vamos lá aqui. A todas essas pessoas, nós gostaríamos de agradecer pela presença de vocês. E, se possível, cliquem aí no aviãozinho para chamar mais gente, né? Para a gente estar aqui compartilhando conhecimento de qualidade, para que as pessoas entendam como é que funciona e quais são essas novidades referente à declaração anual de imposto de renda. Professor Rodrigo, existe alguma estimativa de quantidade de pessoas que devem devolver esse dinheiro? Então, na coletiva que nós tivemos da Receita Federal recentemente, quando foi lançada a Gestão Normativa 2010, que é a que fala das regras do imposto de renda, foi dito que a estimativa que a Receita Federal tem é de 3 milhões de pessoas que devem devolver o auxílio emergencial. Não olha o quantitativo, a estimativa, porque a Receita Federal já sabe, na verdade, quem, né? Uma das coisas que nós temos na parte de fiscalização, na parte de auditoria, chama-se a autorregularização. Então, o que é essa autorregularização? Em vez de eu te autuar logo, em vez de eu te dar logo uma multa, eu faço o seguinte: olha, tem isso aqui errado. Me devolva para não entrar com processo contra você, entendeu? Para eu atuar. Então, esse é um processo de autorregularização que é mais barato do que entrar com processo judicial e entrar com auto-infração, que tem defesa, e a pessoa vai lá e se regulariza. Então, a declaração de ajuste anual esse ano está sendo tipo um molde da autorregularização. Olha, declara aqui, você me devolve e aí a gente fica quite. E aí eu vou pegar esse dinheiro e vou passar para quem realmente precisa, né? Que já está tendo em tramitação, né? Voltar ao auxílio emergencial com valores menores, mas já existe essa tramitação. Então, lembrando que a declaração de ajuste anual esse ano vai servir como ponte, né? Justamente de quê? De recuperar recursos públicos que não deveria ser utilizado por algumas pessoas, né? Um abraço aí também para Thaís Couto, da Sol Contal, né? Muito obrigada aqui pela interação. E nós temos aqui eu acho que não é uma pergunta, mas uma contribuição do Chico. Você consegue ler aí? Chico, no caso do MEI, caso não tenha livro caixa, fazemos o cálculo desse percentual lucro presumido sobre o faturamento? Olá, Chico. Chico, é o seguinte. Lá na declaração de ajuste anual, você tem, como tu é MEI, vai ter o seguinte, até o colega aqui, ele respondeu também aqui mais na frente, o Fábio, ele até, dependendo ele até respondeu aqui mais na frente, se vê. O Chico fala mais na frente também. No caso do MEI, comércio, faturou 60 mil, então aplica 8%, informa o rendimento tributável ou rendimento isento, se ele recebeu auxílio. Na verdade é o seguinte, Chico, você tem lá o MEI tem o seu faturamento. E você tem a pessoa física, certo? São pessoas distintas. Se a pessoa física retirou dinheiro do MEI, você tem duas formas. Ou ela retirou dinheiro do MEI como prolabore, que aí você vai estar lá na parte de rendimentos tributáveis, ou ela pode ter retirado dinheiro como retirada de lucros. E retirada de lucros, você já tem os percentuais. Então, esse cálculo que você está fazendo aí de 8% e colocar lá, isso é o cálculo que é permitido para as empresas do Simples Nacional e o MEI faz parte do Simples Nacional e você pode usá-lo como retirada de lucros, que retirada de lucros também é um rendimento isento. Então, se você pegar o faturamento do MEI, aplicar 8%, aí você tem o valor que pode ser distribuído para o MEI sem pagar imposto de renda. Isso é justamente a parte que vai entrar como rendimento isento. Alguém perguntou aqui, é porque já passou, mas onde é que coloca o rendimento do auxílio? O rendimento do auxílio, aqui, foi Terezinha. Terezinha, tem com campo específico para lançar esse auxílio? Não. O auxílio é um rendimento tributável, então vai ser lançado lá.
como rendimento tributável normalmente, como você já lança aí das outras pessoas. Um abraço aí ao contador Laércio Pereira, a Verônica, a todas as pessoas que estão participando aqui da nossa live. Muita gratidão por essa interação, certo? E nós temos aqui outra pergunta do Chico, que ficou lá em cima, referente ao auxílio emergencial. Foi informado pelo governo, na época, que poderia retirar o auxílio quem tivesse recebido em 2019. Declaração de Imposto de Renda 2020. Até 28.500. Porque agora o valor reduziu para 22.847. Na verdade, Chico, isso é questão de legislação, né? Então, eu não tenho nem como te dizer o porquê houve, né, essa questão de alteração. Na época lá, eu não lembro agora de qual o valor que dizia. Então, assim, eu não tenho como te dizer agora o porquê, certo? Até porque é legislação mesmo, certo? Keila está perguntando, o informe de auxílio já está disponível? Sim, no site do Ministério você consegue puxar lá, certo? Você consegue puxar, sim, o informe de rendimentos lá no site do Ministério da Cidadania. Você vai lá e você puxa justamente esse valor, o seu informe, certo? Então, gente, agradecemos a todos aqui pela interação. Essa live está imperdível, certo? E vamos dar continuidade aqui, né, a esse Papo DR, e fazer aqui mais outro questionamento ao professor, porque muitas pessoas ainda não estão sabendo qual o prazo de envio da declaração. Então, esse prazo? O prazo de envio é justamente agora, de 1º de março, então de hoje. E lembrando, viu, começou hoje e o programa já houve atualização, viu? Quem baixou o programa ontem estava com a versão 1. Agora nós estamos com a versão 1.1, já houve atualização na versão. E vai até 30 de abril. Então, prazo da declaração de ajuste anual de 1º de março até 30 de abril. Mais uma pergunta aqui referente ao auxílio emergencial, benefício Leonice. E o benefício emergencial? Então, você vai ter justamente o auxílio emergencial e você tem o benefício emergencial. Tivemos aqui uma falha na internet. Eu vi. Michele saiu um pouco aí, mas eu vou continuar aqui com vocês, certo? Então, Michele já voltou aí, já voltou você, né? Pronto, ok. Aqui da internet, mas já estamos aqui. Então, pessoal, com relação a própria legislação fala que o auxílio emergencial que tem que ser devolvido. Então, aquela extensão que houve do benefício, não, certo? Aquele que foi o valor menor, somente o auxílio emergencial. Então, tá, qualquer coisa, qualquer situação como essa, você pode até verificar no site do Ministério da Cidadania, que vem explicando essa diferença, qual que deve ser devolvido e qual que não deve ser devolvido. Então é isso, gente. Estamos agora chegando já ao final da nosso Papo DR, né? E como contribuição aqui para vocês, professor, gostaria de saber se o senhor pode colocar aí, né, as novidades desse programa nesse ano, 2021. Pronto, nesse ano 2021, pessoal, nós temos diversas novidades, certo? A primeira novidade que nós temos é que quando você preencher lá o número de telefone celular e o número do e-mail, a Receita Federal vai utilizar esses dados para que possam te enviar informações de caixa postal. Agora, cuidado, Receita Federal não liga para ninguém, Receita Federal não manda mensagem para o WhatsApp de ninguém, certo? A única questão que ela manda é o seguinte, através de um SMS diz a seguinte situação: existe uma mensagem para você na caixa postal. E aí, quando você tem lá a caixa postal, você vai lá, acessa e vê. E aí eu digo, esse daí dá um problema sério, viu, Michele? Não dá vez, eu vou contar o que aconteceu comigo. Em plena sexta-feira à noite, eu recebo uma mensagem e eu estava viajando. Alô, Receita Federal informa, no meu CPF, Receita Federal informa que tem uma mensagem para você na caixa postal. E eu fiquei agora, o que foi que eu fiz de errado? Eu caí na malha fina. E agora foi para lá, foi para cá, procura. Só que eu estava viajando, não tinha como acessar, né?
E nesse momento, como eu não tinha como acessar, eu verifiquei e eu disse, e agora? Como é que eu vou fazer? Então, quando eu cheguei de viagem, a primeira coisa que eu fui fazer, já fiquei preocupado na sexta-feira, né? A primeira coisa que eu fui fazer foi olhar, sabe o que era? Um valor de um perder-comp que eu tinha feito há 6 anos, ou seja, foi 8 anos, e que o valor ia ser creditado na minha conta, era a Receita devolvendo o valor na minha conta. Mas quando a gente recebe uma mensagem dessa da Receita Federal, a gente pensa logo o quê? Cair em malha fina, né? Então, justamente, não é isso, certo? Nem sempre. Agora, cuidado. Ela não manda nada, certo? Ela não manda no sentido de dizer o que é. Ela só vai dizer o seguinte, ó, existe a mensagem para você na caixa postal. Outra novidade que nós temos é a parte do espólio. Lá no espólio, você quando tem sobrepartilha, quando aparece o novo bem, houve lá, a pessoa faleceu e tem lá o espólio, declaração de espólio, porque a declaração de ajuste anual é a declaração de espólio, declaração de ajuste anual e declaração de saída definitiva do Brasil, né? Então são essas 3 declarações em uma só. E você faz a declaração de espólio, que é justamente quando alguém chega a falecer. No caso, quando aparece uma sobrepartilha, o próprio sistema agora vai ter a possibilidade de você fazer essa informação de sobrepartilha sem a necessidade de você retificar a declaração final de espólio. Você vai informar qual é a declaração lá final de espólio e aí você não vai ter situação como essa. Outra novidade que a gente vai ter vai ser a parcela isenta do imposto referente aos aposentados acima de 65 anos, aquilo que eu falei lá anteriormente. Quem recebe aposentadoria e tem acima de 65 anos, ela tem mais uma isenção, essa pessoa. Só que lembrando, viu? A isenção é da aposentadoria, do valor que recebe de aposentadoria. E aí você deve estar dizendo, Rodrigo, e por que você está falando isso? Porque eu já vi casos da pessoa me ligar dizendo assim, Rodrigo, eu tenho 70 anos, não vou pagar imposto sobre os gados que eu vendi. Aí é outra renda, não é renda da sua aposentadoria, certo? Então aí sim, então é renda da aposentadoria. Então quando você recebe pensão ou a parte de aposentadoria, você tem a isenção. Então qual é a novidade para esse ano nesse sentido? No programa mesmo, aquele limite lá de 22 mil e alguma coisa, alguns reais, ele vai ser calculado automaticamente. Se você colocar o valor maior, ele vai pegar, só vai considerar no campo de rendimento isento do valor permitido e a diferença ele vai jogar lá para rendimentos tributáveis, que esse é um dos problemas sérios que a gente tem no nosso dia a dia, até porque eu tive um caso prático de um aluno nosso que no curso, quando eu falei que tinha que separar esse rendimento, uma parte pagava e outra parte não pagava, a pessoa virou para mim e disse, professor, seu curso já valeu para mim. Eu disse, por quê? Porque sempre eu coloquei como tributável, ou seja, eu sempre paguei imposto de algo que eu era isento. E o que é que eu posso fazer? Você retifica aí os últimos 5 anos e tem o valor de volta, né? Então, justamente essa é uma das novidades que vai ter também nesse sentido, certo? Outra situação é a declaração pré-preenchida. Eu mesmo uso a declaração pré-preenchida, que é o que a Receita Federal chama de declaração do futuro. Como é a declaração pré-preenchida? Você acessa o programa e aí você já baixa a declaração para você, que ela já vem pronta. Então, todos os rendimentos seus já estão aqui. Todo que está na base de dados da Receita Federal com o seu CPF já baixa para você. E aí você só vai confirmar isso. Eu já uso a declaração pré-preenchida há muito tempo. E a Receita Federal quer justamente que as pessoas usem mesmo essa declaração, porque você evita erros, evita malha fiscal, evita toda essa situação. E essa é uma novidade. Às vezes eu vejo muito assim, a empresa, apareçam aqui na empresa para pegar o informe de rendimentos. Aí eu digo, eu não preciso, porque eu tenho certificação digital, acesso tudo, minha declaração já vem pronta. Então, quando as empresas mandam lá a DIF, quando vem lá a informação da DIMED, que é a declaração dos médicos, dizendo quem foi que ela atendeu, todas essas informações baixam automaticamente para a sua declaração e ela já vai ficar praticamente pronta. É só você corrigir alguns valores que você não concorda em si. Então, essa Receita Federal, essa novidade vem aí, né, novamente na declaração e vem justamente nessa novidade, né, da parte em si, no sentido de trabalhar com tecnologia. Outra situação é a restituição por meio de conta de pagamentos. É muito comum quem tem valor a receber, né, valor a restituir, recebe lá em conta corrente, em conta poupança, não é? E aí agora apareceu uma nova modalidade que é a conta de pagamento. Ou seja, é muito comum as pessoas terem contas em
fintechs, né, em bancos digitais, e que não era permitido você receber a restituição nesses bancos. Agora, você pode sim. Você vai fazer e colocar lá como conta de pagamento e o crédito vai entrar na sua conta, no seu banco digital. Não vou dizer nome aqui, porque senão vai dizer que eu estou fazendo propaganda dos bancos digitais, né? Então, não vou dizer nome não, né? Outra novidade que nós temos é a Caixa Econômica Federal, ela está mudando o número das suas contas. Então, a numeração, a forma de numeração, ela tem mudado isso. Então, você vai poder declarar com a modalidade antiga ou modalidade nova. E a última novidade que nós temos na declaração de ajuste anual é que agora, aquele programa que vocês adoram, chamado Java, né? Tem que instalar a máquina Java, ela já vai vir embutido na própria declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 2021. Então, não precisa mais você fazer essa situação, certo? Então, essas são outras novidades que a gente tem justamente na declaração de ajuste anual do Imposto de Renda 2021. Então, cuidado, veja aí o cruzamento de informações, porque são várias situações cruzadas que você tem a informação da DIMOB, que é a parte imobiliária, você tem a informação da DIMED, que são dos médicos. Então, são todas as situações que vêm justamente para isso, certo? Professor Rodrigo, nós temos aqui mais algumas perguntas, certo? Lembrando que já estamos chegando ao final do nosso Papo DR e vamos verificar aqui. Existe algum site que consiga emitir informe de valores recebidos de aposentadoria? Sim, tem o da Previdência, até o nosso amigo Aurélio aí colocou o link aí pra gente, certo? Obrigado, viu, Aurélio, por esse apoio aí. Colocou o link aí de onde buscar esse extrato, certo? Que é onde você justamente puxa esse extrato aí para todo mundo. A internet aqui caiu novamente. Então, daqui, a Michele caiu, mas voltou já, né? Voltei novamente. A internet aqui não está querendo que a gente É converse, porque a live é de peso. Como é de peso, a internet não está aguentando aí o peso de tanta informação aí depois de renda, que é justamente informação para você com qualidade, como vocês sabem, o nosso Papo DR. A Nathalie está perguntando, a declaração pré-preenchida precisa do certificado digital? Atualmente sim, mas existe a previsão deles que a partir do dia 25 de março você consiga fazer essa declaração pré-preenchida, você consiga baixar essa informação através do portal gov.br. É só previsão, né? Não tem nada, a previsão é de ser dia 25 de março, que possa permitir que você tenha acesso à declaração pré-preenchida sem ter a necessidade em si de ter o certificado digital. Mas a nova portaria ainda está saindo. Atualmente, hoje você ainda não consegue, certo? Mas a previsão é que esse ano ainda, durante esse prazo de declaração do imposto de renda, consiga sim fazer. Outra pergunta aqui, eu acredito que Verônica colocou oração, mas deve ser declaração, não é isso? Declaração do imposto de renda tradicional, pode esse ano usar a pré-preenchida? Sim, você vai poder utilizar justamente ela, você vai poder baixar justamente e tranquilo. Entendi. Vamos só verificar aqui. Nossa, muito obrigada, gente, pela interação nessa live, certo? E lembrando que vocês aí que não conseguiram acompanhar, essa live vai ficar gravada, né, professor Rodrigo? Isso, só que Vai agora é uma ficar novidade, gravada. né? Vai ficar gravada no canal de YouTube, certo? No meu canal de YouTube. Não vai ficar mais aqui conosco no nosso Instagram, certo? Então essa live ela vai ser lançada para amanhã, né? Ela vai ser novamente lá amanhã publicado no canal de YouTube às 12h30. Então vai estar justamente como transmissão para vocês. Então a gente vai fazer essa transmissão lá. E quem tiver interesse, né, Michele, nós Isso temos mesmo. aí o nosso Isso treinamento, mesmo. né? Isso mesmo. No dia 18 de março, quem não conseguiu tirar todas as dúvidas ou tem outras dúvidas referente, no dia 18 de março, nós teremos treinamento explicando o passo a passo de como fazer a declaração do imposto de renda. O professor, de forma prática e dinâmica, vai mostrar o passo a passo de cada preenchimento, de cada lacuna lá que deve ser preenchida, né? Mostrar as regras de forma tudo muito prática e dinâmica, não é isso, professor? Isso mesmo, né? Então, para quem assistiu essa live aqui conosco, nós teremos um preço especial e ficará no nosso link aqui da bio até a quinta-feira à tarde, às 14 horas. Então, esse link ele vai ficar só disponível até esse horário. De hoje, à quinta-feira, às
14 horas. Não é isso, professor? Isso mesmo. Então vai ser um link com preço diferenciado para quem assistiu a live, certo? Então, vocês quiserem, vocês podem até acessar o site da Dias Rosa, tentem fazer a inscrição lá, você vai ver um valor, mas se você entrar aqui no link conosco no nosso Instagram, vai estar outro valor. Então, quem está assistindo a nossa live, então tem essa informação, vai lá, acessa agora aí no nosso Instagram aí, da Dias Rosa, e para garantir a sua vaga. Lembrando que são vagas limitadas, certo? Então vai lá, garante logo a sua. Então escreve, o pessoal está colocando aí, eu quero. Então, isso mesmo, vai lá e faz isso. Vamos tirar a nossa... Chico, o link está na nossa bio, certo? Na nossa bio você clica lá e aí você vai justamente... Clica e já vai direto. E ainda mais, você pode fazer o pagamento no cartão de crédito, você pode fazer o pagamento em boleto bancário, pode dividir, tá com valor especial para vocês, certo? Isso. Lembrando que esse treinamento, certo, gente? Ele vai acontecer no dia 18 de março, das 14h30 às 18h30. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre essa temática, outros casos ainda que você tem aí de algum cliente, ou até mesmo seu dia a dia, traz para cá para o nosso treinamento, que com certeza as dúvidas serão sanadas, tá bom? Lembrando que já tivemos a primeira turma sábado passado e foi um sucesso, né? Nós tivemos a turma sábado passado, foi um sucesso mesmo. Luciano tá falando, cadê? Partiu por link, isso mesmo, vai lá pro link, garanta a sua inscrição que a gente depois, né, até quinta-feira, né, Michele, que a gente vai deixar? Quinta-feira, até quinta-feira, às 14 horas. Lembrando que é vaga limitada, então a gente pode tirar o link antes também, né, se atingir o número de vagas que estamos pensando, né? Então vai lá, garante sua vaga. Outra coisa que eu gostaria de colocar aqui também nessa live é que o Papo DR, né, é um projeto que ele tem como objetivo trazer conhecimento com qualidade para vocês. Então, hoje foi sobre essa temática, mas na próxima semana, daqui a 15 dias, será uma nova temática. Então, depois eu vou deixar uma caixinha de perguntas nos stories. Interajam com a gente nos stories, por favor, porque é importante para que o conteúdo chegue até vocês. Certo? Aproveitando, Michele, ó, um depoimento de quem estava no curso sábado conosco aqui, ó. Estava muito bom o treinamento de sábado aqui, ó. Tá vendo? Demarque está aqui dizendo justamente como foi, né, o treinamento no sábado. Ele assistiu lá. Então aí, ó, ele mesmo contando que o treinamento foi ótimo. Então, esse é justamente um trabalho, né, feito por nós, né, com vocês. E lembrando Aurélio, nossa gratidão, certo? Espero ter contribuído, né? Não só com a questão profissional e também pessoal. Espero que a gente possa ter contribuído aí com vocês. Lana está perguntando se vai ser online. Sim, gente, o treinamento ele vai ser online, certo? Ao vivo. Então, infelizmente, a gente não grava os cursos, certo? Por questões... Por questões de sigilo de imagem e áudio dos nossos alunos, certo? Isso. Então, justamente por isso, aí, ó, Dailton até pegou o link e já colocou aqui, ó. Aí, Dailton. Dailton, contador esperto. Então é isso, gente. É só clicar aí para fazer a inscrição com desconto, certo? E lembrando que vai ficar só até a quinta-feira ou até antes da quinta-feira. Então, você que está aí, que gostou da live, que precisa entender mais sobre como funciona essa questão do passo a passo de como declarar a declaração de imposto de renda, é só ir lá que vai ser imperdível. Tá e bom? Lembrando também, né, Michele, que além do curso de imposto de renda, nós temos outros cursos que estão no site, né? No mês de março, nós vamos ter um curso de Praticando Simples Nacional, que é um curso pontuado para o Programa de Educação Profissional Continuada para os peritos. Vamos ter o curso também de ICMS para iniciantes. Então, fiquem à vontade e vamos compartilhar conhecimento para todos vocês. E para a galera que está aqui também e que é do departamento pessoal, né, que está ali, que trabalha com fechamento de folhas, de retenções, também nós vamos ter curso para vocês nessa área, que é o curso de prática e fechamento do E-Social, do FDRINF, do CTF Web, o PERTCOMP. Então, e aí esse curso tá top, né? Tá top, porque é o curso ministrado com o professor Fernando Sampaio. Ele vai estar conosco 2 dias falando sobre as práticas de fechamento dessas declarações todinhas. E se você quiser garantir um preço especial para você, manda um direct lá que a gente também manda um link
de desconto para você que está aqui conosco nessa live, né, Michele? Isso mesmo. Então é isso, gente. Verônica, eu vou falar com você no privado, tá certo? Vou anotar aqui o seu arroba e vou falar com você no privado, para estar passando o link para você. Um O Papo DR, quando é que volta o Papo DR, então a gente estava pensando justamente com um novo formato, né? E aí a gente está justamente com esse formato agora de ser quinzenalmente. Então quero agradecer minha gratidão com vocês e quero dizer também a vocês o seguinte: se cuidem, vamos cuidar da nossa saúde. A pandemia não passou, certo? Então, muita gente está perguntando, professor, como é que vai ser o treinamento? Nós preferimos optar por treinamento online ao vivo, justamente para nossa proteção. Então, vamos se proteger e muito obrigado, minha gratidão a todos vocês e vem novidades por aí, vocês vão saber mal pouco nossos projetos estão sendo colocados, estamos no nosso planejamento estratégico colocando aos poucos em prática aí com vocês, certo? Então, muito obrigado, Michele, meu amor. Tá com vergonha ela, ó. Então é Vamos tirar isso, nossa gente. foto. Então é isso, gente. Vamos lá, tirar nossa foto. Não está chegando aqui para mim as mensagens. Eu acho que é a internet. Pronto, Está chegando ok. para você? Pronto, então, pessoal, um grande abraço, certo? Um grande abraço a vocês. Até a próxima. Isso é...